Olá, acabou e faltou um pedacinho. Será que as pessoas vão chegar para a gente falar, para terminar aqui a nossa conversa? Vamos ver se a gente consegue que as pessoas voltem e possam terminar a nossa conexão, porque estava tão bonito e eu não quero deixar assim no ar, né? Vamos, vamos chamar aqui a Fenícia. Espero que as pessoas entrem para poder finalizar esse momento tão bonito de Oi. conexão. Ah, eu voltei. A gente vai fazer assim. Vamos até avisar o pessoal que quando acabar, se acabar antes da Mas gente falar acabou um um tchau, pouquinho antes, né? Encerrou um é pouquinho porque antes, né? entrou, terminou um minuto antes. Eu entrei É, 9h59 e aí ela acabou é, 9h58. 9h58. Vamos Eu também esperar um estava pouquinho o olhando aqui, pessoal só faltava chegar. uma frase. A gente estava falando do amor. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver se o pessoal entra, percebe que a gente está ao vivo. E pode continuar aí um pouquinho, finalizar. Tem que finalizar de uma forma muito bonita, tá tudo tão lindo, né? Ressignificar a raiva, a culpa. São temas A... tão complexos, né? A gente falar de vergonha, de culpa, de raiva, tem tantas práticas, é para uma hora passar muito rápido. Passou muito rápido. E eu o que é, eu vou deixar aqui gravado, né? A gente pode finalizar Uhum. e depois a gente avisa que a live ficou um pouquinho a mais, estendeu um pouquinho a mais, para que as pessoas pudessem terminar a prática. Então, E porque assim, às vezes a gente vai lá, faz terapia e você já tem consciência, né? A gente fala do um monte de coisa que a gente ouve, a gente no fundo tem uma sabedoria interna, a gente até já sabe, porque quando eu tenho uma amiga passando por uma coisa, a gente mesmo fala para a pessoa aquilo que a gente ouve, mas a prática, ela ela tem muita potência, assim, porque ela trabalha, né? Não tá aqui no coração, né? Assim, no corpo mesmo. Então, assim, às vezes você já entendeu, você vai lá na terapeuta, você conversa, você fala, mas você não sente. Então, assim, você já sabe, mas que, meu Deus, eu já sei tudo isso e não sinto diferente, não consigo mudar, continuo reagindo do mesmo jeito. Então, assim, essa prática de bondade, de você se dar essas palavras, essas frases. Então, assim, eu reconheço, então tem um método, né? Então eu vou lá, posso fazer exercício mesmo, escrever, sabe? É muito bom isso, o diário, assim, porque quando a gente escreve, a gente registra, né? Então você vai lá e escreve. Quais são os sentimentos, como eu me sinto, qual é o meu sentimento brando atrás da raiva? Escreve lá. Me sinto assim, me sinto assim, me sinto assim. Qual é a minha necessidade que está por trás de sentimento? Então, você vai lá e escreve. Tenho necessidade disso, eu queria isso, eu queria aquilo. E aí você transforma essas coisas que você queria, a sua necessidade, em frases para você mesma, para você se dar. É muito curioso, assim. Tem o caso de um rapaz, ele foi muito humilhado pelo pai, então as crianças muito difíceis, né? E ele, sempre que ele subia, ele era já assim, diretor, presidente, sei, de uma empresa, e ele tinha um cargo que ele às vezes precisava se colocar diante do público, então ele tinha uma autocrítica muito grande, assim, imagina, ninguém nem imaginava, né? Você olha uma pessoa naquela posição, e você não acha que a pessoa tem aquele sofrimento e aqueles sentimentos quando ele vai lá falar, né? A gente se vira nos 30 e dá a volta por cima e vai de qualquer jeito, mas ele não lidava bem com aquilo. E aí ele começou a fazer essa prática. Ele pôs uma foto dele pequeno na mesa de trabalho dele criança. É um exercício. E se olhando como ele gostaria de ser tratado, né? Tipo, por exemplo, essa voz crítica fala assim: "Não, você não é bom bastante, você é a voz do pai". Falando isso lá para ele quando era criança. Então ele se vendo criança assim, por que que eu vou me tratar? Se você se imaginar criança, você não teria coragem de se tratar como você se trata. Você se trataria com mais amor, com mais cuidado. E aí você começa a dizer essas frases para você mesmo, que você tem a coragem, você é uma pessoa competente, você vai chegar lá, você, porque o pai, às vezes, numa ideia de te motivar e de te estimular, falava para ele que ele não era inteligente, que ele não ia ser nada, que ele não era bom aluno.
E aquilo você vai acreditando naquilo. Então, só que acontece que a sua colheita foi outra, né? Você vê que você realizou, que você chegou lá. Então, você dizer exatamente para você mesma, né? As coisas que você precisa ouvir. E você vai se nutrindo disso, vai se nutrindo disso. E uma hora você... Aquele sentimento de subir lá e ter que falar em público vai passando. Então, assim, em vez de você praticar, não posso sentir isso, eu tenho que ser melhor. Você não consegue trabalhar a raiva, mas você consegue trabalhar com a necessidade não atendida por trás do sentimento brando que a raiva esconde. Então, assim, se eu investigo e sei o que eu preciso, então, assim, se é respeito, que eu possa ser respeitada, que eu possa dar o valor que eu tenho, que eu possa me lembrar e me reconhecer de como eu superei coisas, de como eu sou competente, de como eu tenho amigos, das coisas que eu conquistei, do duro que eu dei na vida. Então, você começa a resgatar esses valores, esses sentimentos de autoapreciação, que é o tema da nossa próxima live, né? Que é o perdão, auto-perdão e autoapreciação. Esse é um exercício, não é uma coisa energética, isso é cultivo mesmo. É aquela sementinha que está lá enterrada na escuridão que vai brotar. Então eu preciso cultivar ela, ir lá regar todo dia. Vou regar com o quê? Com amor, com palavras de bondade, com motivação. E não fritando na Nós mesmos, porque ruminação. a gente fala palavras de bondade para o outro e a gente não consegue fazer palavras de bondade para a gente. Por isso que a prática ela é muito boa e muito forte, porque é um momento você com você mesma, né? Existe uma mentora, existe uma instrutora que vai estar te falando coisas, mas é um momento de acesso de você com você mesma. É o momento de você parar para o mundo. E agora sou eu mesma me nutrindo desse amor, né? Não esperando nada do outro, né? Não esperando, porque a gente espera uma ação do A gente outro, fala assim, partindo do que a essa gente coisa... acredita que é. Ih, tá falhando. Tá dando uma... Porque às vezes a gente acha assim que, mas poxa, mas compaixão é isso, eu tenho que me dar, eu não mereço receber do outro. Não, você merece receber do outro. Poxa, a gente precisa dessa conexão. Mas a gente não vai tão carente, entendeu? Com tanta expectativa. E que a expectativa vai frustrar, porque a outra pessoa tem o valor dela, o sentimento dela, os problemas dela, e às vezes ela não te viu naquela hora, mas não é contra você. Então, se a gente está nutrida, você vai cobrar da pessoa na medida. Não... Porque senão, assim, aquela coisa... A pessoa se cansa, porque tudo que ela te der nunca vai estar bom. Porque você sempre quer além. Então, assim... Você está na falta, né? Quando você pode ver. Você vibra na tá falta, não tem nada que vai. Exatamente. Por exemplo, sei lá, você nunca ganha flores. Aí, quando você ganha, você acha o máximo. Aí, aquela outra pessoa que ganha flor todo dia, o dia que ela não ganha, ela reclama. Então, assim, é tudo uma referência, né? Sempre na falta. É impressionante como a Sempre na gente valoriza a falta. Né? Mas isso é Sempre cerebral, né? Isso é a nossa sobrevivência, é cerebral. O cérebro, ele fala assim, que ele é velcro para coisa ruim e teflon para coisa boa. Porque a gente, o que tá bom já tá. Então, o cérebro ele está atento ao perigo, porque é a sobrevivência. Isso aí lá, desde a evolução da espécie, desde o lagarto era assim. Então, assim, eu preciso sobreviver, eu preciso comer e procriar e cuidar do meu território aqui. Então, a gente tem essa natureza. Então, o cérebro ele vai olhar o negativo para tentar... Não, isso é normal. Agora você tem que colher, é intencional. No mindfulness, a gente trabalha muito a intenção, porque assim, se está no automático, vai para o ruim. Então a gente precisa intencionalmente pôr o foco da atenção no bom. É intencional. Até o monge é assim. Não é que tem pessoas que são... ela fala aqui. Tá saindo, né? Tá sumindo. Não, eu tava falando só que a Karina fala aqui que durante o casamento ela era muito desvalorizada e que agora ela tá percebendo o quanto que ela tem que se valorizar, ela com ela mesma, né? Valorizando as conquistas que ela fez. Eu comigo mesma. E na hora que você começa a vibrar isso, você atrai pessoas assim. Você se preenche de tanto amor que não cabe a falta. Não tem você não espaço. Vai em busca da metade. Não tem alguém que possa fazer alguma coisa contra você. Se você se respeita,
você não permite que o outro te desrespeite. Por isso que é sempre o caminho de dentro para fora, né? As práticas, elas te E a máscara do fortalecem para avião, você né? vibrar numa frequência. O que foi, Fê? Eu falei que nem a máscara do avião, né? Primeiro a gente, depois o outro. Primeiro na Então, gente. se você tá Exato. bem, você pode ser uma Bom, pessoa bacana, ajudar, né? Então, é assim, na isso, é prática que eu isso. estava dando aqui, a gente falou de como transformar essa frase, né? Eu estava assim, se você sente que você precisa ser amado, então transforme isso em frase para você mesmo. Eu amo você, eu te amo. Você mesmo se dizendo aquilo que você é da sua necessidade e vendo se você consegue dar essas palavras para você mesmo. Então era isso, eu estava Acho que finalizando, estava acabando já a prática mesmo. tá. Então, é E isso. assim, A quando a gente gente fala não da gente consegue, mesmo. quando a gente não consegue se dar, a gente tem sempre essa que você falou, né? Assim, a gente sempre pensa no recurso, que é como eu falaria para uma amiga, né? Então, se eu consigo falar para o outro, aí depois eu falo aquilo para mim. Tá Assim, eu certo. sei que isso é difícil, você vai conseguir, você fala isso para você. Então, a gente sempre, ou você se imagina, são recursos, né? Estratégias. Ou falar para o amigo, ou falar para você como se você fosse uma criança. Assim, aquela criança passou por toda a vida sem um manual, né? Sem um manual, assim. A gente foi por tentativa e erro, né? E aí a gente vai absorvendo experiências e vendo como a gente lida. E isso tem um valor, tem que ser reconhecido e admirado, apreciado. Então, você se vê quando criança, fala assim, deixa eu cuidar dessa criança porque você já sabe tudo que ela vai passar e o que ela precisaria ouvir para passar com força, né? Não com aquelas crenças lá que ela teve, sei lá, na classe, porque zoaram ela. Não, você vai dar essas palavras assim, de O caminho cuidado. é sempre eu me amo para poder amar alguém e para poder ser amada. Porque se você vai na falta, nunca vai estar bom o suficiente. E você vai vibrar a sua falta. Então você entra numa conexão de frequência que você vai Uhum. encontrar uma pessoa que não vai te dar. Porque você não se dá, você atrai uma pessoa Uhum. que não vai te dar. Então é São os sempre padrões, assim, né? são os padrões, né? Então, São os se padrões. dê amor para receber amor. É muito claro. Quando você não se valoriza, você não sabe dos seus limites, você não sabe nem o que você gosta, quem chegar a você vai fazer exatamente isso. Não vai dar Uhum. os limites, não vai te respeitar É, e não vai fazer o que você gosta. é. Bom Isso dia, é, isso Gastão. assim, nos sentimentos é curioso isso. Isso é física quântica, né? Então, assim, a gente fala assim, positivo atrai negativo, e isso é a física. Mas na física quântica é o contrário. O positivo atrai positivo, o negativo atrai negativo. E essa é uma frequência mesmo. Então, assim, pode ver, se você arruma, você está desempregado um tempão, aí você arruma um trabalho, Aparece começa a um ver um monte. monte de propostas. É Não isso. é? Aí você tá assim, Festa, você né? tá encalhada lá, não tem um paquera, ninguém, nossa, Atrai ninguém pra ir no escuridão. domingo no cinema. Aí você arruma um paquera, uma pessoa. Aí começa a chover porque você tá aquela energia, né? De estar É energia. namorando. Aí começa a vir um monte. Aí que a pessoa aqui, você sai há 2 anos atrás de liga, mas bem agora que eu arrumei o paquera, você É começa. bem Então é isso. uma coisa da É bem, atração mesmo, que é o poder da atração. é bem isso. Bom, a gente, para quem está chegando agora, a gente terminou a live das 9 às 10 e faltou um pedacinho dessa finalização da Fenícia. Então, eu abri uma nova live para que ela pudesse se despedir, terminar a sua menção, né, de estar aqui com a gente, dessa participação. E então vocês assistam a outra live que já está gravada no IGTV, já está lá no nosso feed, e a gente vai terminar com essa, né? Uns 14 minutinhos para finalizar essa. Agradecer muito a Fenícia, mais uma sexta-feira linda, cheia de ensinamento, e que nós ficamos muito felizes com a sua presença e a gente espera você na sexta-feira que vem, Aqui vem. falando Então, com amor. meninas, boa sexta-feira, fiquem bem essa semana, cuidem dessas emoções difíceis, façam a técnica do Obrigada. abrandar, acalmar e permitir, investigue as necessidades não atendidas
que é uma super ferramenta. E aí, na semana que vem, a gente fala de perdão e autoapreciação. Tá bom? Então, boa sexta, bom fim de semana, boa semana. Obrigada, Ana, pela oportunidade. Semana que vem estamos aí. Beijão. Estamos juntas. Beijo.